Olá, meus amigos do YouTube, eu sou Ricardo Oliveira e Deus tem uma palavra para o nosso coração. Como antes eu tinha falado, no vídeo anterior, que eu ia fazer uma sequência de vídeo falando sobre as 7 igrejas da Ásia, a qual o apóstolo João teve a revelação ali na ilha de Patmos, e enviando aquelas 7 cartas para cada igreja ali da Ásia. E hoje nós vamos dar início falando sobre a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 a seguir. Você que tem seu smartphone, a sua Bíblia na sua casa, acompanhe conosco a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A mesma unção que João recebeu, a mesma palavra que ele recebeu naquele dia ali na ilha de Patmos, a mesma revelação, é a mesma que nós vamos receber nessas 7 igrejas da Ásia. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Diz assim o título do texto: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso, que é as que nós vamos falar hoje. Diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não se não te arrependeres. Tens, porém, istos, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos aqui, esta foi uma das cartas que João escreveu, a primeira para a igreja de Éfeso. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, quero dar um respaldo aqui, falando sobre esta igreja aqui de Éfeso. Esta igreja foi uma igreja primitiva, a qual o missionário apóstolo Paulo, depois de ter conhecido o verdadeiro evangelho, ele foi para ali, para a Ásia, pregar nessa cidade de Éfeso. E sabemos que ali ele teve uma dificuldade muito grande, porque ali tinha muitos templos enormes e o pessoal dali, as pessoas daquela cidade, elas adoravam a deusa Diana, que quer dizer deusa da fertilidade. E segundo os ensinamentos deles, naquelas igrejas tinha sacerdotes e sacerdotisas que ficavam em volta do templo, e as pessoas, os homens que iam para aquela cidade para visitar, chegavam ali e ficavam com aquelas mulheres, com aquelas prostitutas. Esse era o ensinamento daquela época. E Paulo teve uma dificuldade muito grande para chegar ali com o evangelho da verdade, dizendo que esses deuses, essa deusa Diana não era o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo, e que Deus verdadeiro abominava esses deuses com D minúsculo, esses deuses a qual lá em no Salmo 115 está escrito que Deus abomina tanto os que fazem e os que adoram imagens feitas por mão de homens, aquelas que têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpam, têm narizes, mas não cheiram. Deus vem abominando esse tipo de imagem, e foi sobre esta pregação, foi essa responsabilidade que Paulo teve de ministrar para aquelas pessoas que não tinham o verdadeiro conhecimento do Deus que nós servimos. E nós vemos que aquela cidade de Éfeso, ela era conhecida por toda a região, porque era uma cidade próspera, uma cidade riquíssima, a qual na frente da cidade tinha um porto para os maiores navios, e ali gerava muita grana, rolava muito dinheiro naquela cidade. E eram muitas outras pessoas que iam ali para conhecer aquela cidade, porque ela era muito falada. E nós vemos que quando
João, o apóstolo João, recebeu esta revelação. Ele estava na ilha de Patmos. E nós vemos aqui que essas 7 igrejas que ele recebeu esta revelação para entregar essas cartas, todas elas ficavam em mais ou menos 500 quilômetros uma das outras, ou quer dizer, eram cidades circunvizinhas. E nós vamos falar aqui sobre a igreja de Éfeso. Quem era a igreja de Éfeso? Qual a dificuldade que eles tiveram ali? Uma foi essa, colocar no coração daquelas pessoas que elas estavam enganadas, que elas estavam sendo ministradas com falsos ensinamentos. E nós vemos que o apóstolo João, depois que Paulo saiu daquela igreja, daquela missão e foi fazer missão em outro lugar, o apóstolo João assumiu a responsabilidade daquela igreja e foi quando ele teve esta revelação, a qual Jesus diz para ele: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que quer dizer os 7 pastores ou 7 anjos da igreja, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro aqui está dizendo das 7 igrejas. Então Deus tinha o comando tanto dos pastores como das 7 igrejas, que são os 7 castiçais. Então Jesus estava no meio dela ali e tinha aprovação de Deus para aquele ministério tão grande que se iniciou ali na Ásia. E nós vemos aqui que na sequência da carta, Jesus colocou elogiando aquele povo. Eu sei as tuas obras. Então Jesus lá de cima estava observando o trabalho deles ali, o esforço deles ali naquele lugar, com toda a dificuldade que eles tinham de implantar ali o verdadeiro evangelho. E o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, puseste à prova aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Nós vemos que quando o evangelho começou a crescer naquele lugar, levantaram falsos ministros, falsos apóstolos, para confundir na mente das pessoas. Mas os ministros que estavam ali, posto por Jesus Cristo, ajudando o apóstolo João, eles observaram e viram que aquelas pessoas estavam com falsidade, estavam levando um falso evangelho. E ali, ao colocar aquelas pessoas à prova, colocá-las na parede, começar a fazer pergunta dentro da palavra de Deus, elas se vendiam, elas se comprometiam, né? E aí eles descobriram que aquelas pessoas eram falsos apóstolos. No versículo 3 diz: e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Então aquelas pessoas que estavam ali, os ministros, o apóstolo João, eles estavam trabalhando em prol da obra do Senhor. Eles tinham a aprovação de Jesus para estar fazendo aquele trabalho. E nós vemos Jesus elogiando eles aqui, ó, e vendo: e não te cansaste. O trabalho era árduo, mas eles continuam fazendo tudo pelo amor de Jesus Cristo. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aqui nós vemos que nesta parte da carta, Jesus vem cobrando deles. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar do castiçal, e se não te arrependeres. Essas palavras estão falando diretamente aos pastores, aos anjos da igreja. Se eles não arrependeres, voltares ao primeiro amor, Jesus iria tirar ele da frente ali do castiçal, de frente daquelas igrejas. Ia levantar outro homem, outras pessoas com responsabilidade. Porque Jesus veio elogiando todo o trabalho, tudo que eles fizeram, tinha a aprovação de Jesus, e eles pegavam firme mesmo na doutrina, sabendo que o verdadeiro evangelho é o que Jesus deixou para eles, e pegavam firme mesmo pregando. Só que aqui no decorrer do texto, nós vimos que no passado tempo, eles pregavam, seguravam a sã doutrina, pregavam essa doutrina, mas por outro lado, eles não tinham mais amor. E me leva a entender que, como era uma cidade muito rica, eu creio que eles estavam ali, eles começaram a se vender porque começaram a participar com aquelas pessoas ricas e começaram a deixar os mais pobres, os que não tinham muita condição, de lado. Deixou o seu primeiro amor. Quem sabe eles não estavam mais fazendo a missão que Jesus deixou para socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados.
deixou o primeiro amor, né? Aqui nesse texto nós vemos Jesus cobrando deles isso e falando que se eles não se arrependessem, aqui está falando com os pastores, que ia tirar ele do meio do castiçal, que simboliza, que significa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus está passeando no meio da sua igreja, andando no meio da sua igreja, cuidando do seu povo, e os obreiros que eles colocaram ali é para cuidar daquele rebanho, para cuidar da igreja do Senhor. Porém, se eles não cuidarem, começarem a colocar carga pesada nos ombros das suas ovelhas, com certeza Deus irá tirar ele do meio daquela igreja, porque a igreja é do Senhor. E os pastores que estão ali foi Jesus que colocou. Mas enquanto eles estiverem andando, fazendo tudo segundo a vontade de Deus, eles vão continuar. Mas se desviar com seus maus propósitos, achando que ninguém está vendo, achando que estão num patamar maior, pode ter certeza que o nosso Jesus irá tirar eles dali, assim como ele falou aqui na carta dessa igreja de Éfeso. Por isso vamos erguer a nossa cabeça, vamos confiar que o nosso Jesus, ele cuida de nós. Ele cuida da igreja do Senhor. A igreja é de Jesus. A igreja somos nós. Os líderes são os anjos da igreja. Eles são responsáveis. Mas muitas vezes eles se corrompem e não se arrependem por achar que está num patamar maior, não precisa pedir perdão, não precisa expor o seu pecado, falar que pecaram,